Olá, esta é uma sequência de vídeos do Web Meeting realizado no dia 28 de novembro de 2012 sobre SPED e contribuições. Separamos essas apresentações em 3 vídeos. No terceiro vídeo trataremos de como resolver, como elaborar as informações de SPED e contribuições, como realizar as entregas e a geração e entrega dos arquivos, como validar as informações e como reduzir o risco fiscal na entrega dos dados do SPED e contribuições. Vamos lá então agora. Nós vamos fazer o seguinte agora. Qual que é a questão? A gente falou de todo o problema, agora vamos falar de toda a solução, tá? A Solid Corp, como eu disse, é uma empresa capaz de muito tempo de janela, muito tempo de estrada, de soluções para tudo isso. Então a gente fala sempre muito sobre todo o conteúdo, depois falar de produto, falar de solução e falar especificamente da seguinte forma. Nós temos atendido alguns públicos muito interessantes, tá? Então a chamada aí é para empresas cujo software, por exemplo, né, dentre todos os públicos, mas por exemplo, empresas que são assim, empresas que têm software de gestão empresarial próprio e está tendo que desenvolver o SPED de contribuições. Se você acho que não vai dar tempo, eu vou explicar como é que a gente trabalha, ok? Empresas cujo sistema ele é um sistema pequeno e você está vendo dificuldade do teu parceiro em te gerar SPED de contribuições. Vamos olhar por isso. Empresas que estão sendo não atendidas na totalidade pelas suas contabilidades. Vamos compatibilizar isso aí, vamos atender isso todo mundo junto. Ok? E aí por que eu falo isso? Porque uma das grandes características dos nossos softwares é a capacidade de integração que ele tem com outras ferramentas, tá? E a gente começa a falar disso a partir desse próximo slide. Ok? Então vamos lá. Hoje a Solid Corp, nessa divisão de soluções de software empresarial, tem 2 blocos. Um é o bloco de GFE, o bloco de SPED, de escrituração fiscal eletrônica. Tá? Então, ou seja, para quais empresas serve esse? Empresas que já têm um software de livro fiscal, já têm um sistema de livro contábil e precisam só do SPED. Então a gente instala só essa solução e integra via banco de dados com o teu sistema. É um trabalho a 4 mãos, mas é um trabalho muito simples de ser feito. Basicamente nós munimos a tua equipe, munimos o teu parceiro dos layouts de banco de dados necessários para fazer a transferência de informação e a gente aí então trabalha nessa transferência de informação junto do teu parceiro, ok? Hugo, eu tenho o ERP, eu tenho o sistema de faturamento, eu tenho o sistema fiscal, eu tenho o sistema de controle de estoque. Só que o meu sistema não tem módulo fiscal. Então a gente entra o quê? Com um módulo fiscal, módulo contábil ou módulo de folha de pagamento. Que ele é altamente integrável aos ERPs. Da mesma forma, nós traçamos então toda essa integração do nosso livro fiscal para gerar as informações a partir ou da integração com o teu ERP, ou em alguns casos pela própria leitura dos XMLs de entrada e saída. É claro que isso não dá bloco de inventário, mas é uma situação que a gente analisa tudo isso junto com o cliente no momento aí, da utilização, no momento do projeto. Tá? Ainda temos um outro público, que é o público assim, Hugo, o meu sistema de gestão corporativa, eu acho que ele não vai conseguir me atender. Aí nós temos o pacote completo. E aí, pela urgência que é atender logo para o início do próximo ano, nós implantamos na tua empresa uma porção menor do sistema para garantir que pelo menos as transações fiscais sejam feitas com qualidade e a partir dessas transações fiscais a gente gera todas as obrigações acessórias. Ok? E aí falando especificamente de obrigação acessória. Mas quando eu vou abrir já para vocês, tem toda uma outra amplitude de soluções e de trabalhos, de atividades que a gente tem nessa área fiscal. Ok? Então é mais ou menos assim. Tem o livro fiscal. Fique tranquilo, eu ponho minha solução de SPED. Hugo, não tem o livro fiscal. Fique tranquilo, eu absorvo informações do teu ERP ou dos teus documentos de entrada e saída e faço o livro fiscal e depois faço o SPED. Hugo, eu não tenho nada, ou eu quero trocar tudo. Então a gente entra com um projeto de solução geral. E aí o que a gente faz? A gente faz esse projeto primeiro olhando pelas obrigações acessórias e pelo principal do que você precisa colocar na tua empresa de gestão financeira,
contas a pagar, contas a receber, estoques. Depois a gente amplia para serviços, para produção, para controle de automação de força de vendas, para controle de projetos, entre outras coisas. Tá? André, temos sim. Tá? Então, o que acontece? No nosso livro fiscal, tá, a gente tem sim a entrada das informações do emissor de cupom fiscal. Então, dentro do a gente aí precisaria entender como o seu emissor de cupom fiscal ele exporta essas informações, mas a gente tem dentro do nosso livro fiscal a área onde você recebe informações de cupom fiscal para gerar aquelas obrigações lá, ou seja, de RDF, entre outras coisas, e aí depois gerar toda a parte de FD que você transporta. Tá? Então, a gente pode conversar sobre isso sim. Ok? Basicamente, então, gente, eu quis colocar esse bloco de informações aqui, logo aqui nesse momento, só para a gente ter uma amplitude de tudo. Então, assim, contra os vermelhinhos, nós temos os verdinhos. Então, contra a incerteza sobre os dados de RP. A gente faz uma análise, e como acabamos de fazer para um cliente, por exemplo, que a análise das transações que estão no teu banco de dados, para saber se você consegue, a partir desse RP, dessas informações transacionadas no teu RP, se você consegue prestar as informações do SPED de contribuições. Contra a velocidade na construção dos arquivos, ou seja, se você está agora iniciando um projeto de construir um programa ou de construir um sisteminha para gerar os arquivos, não entre nessa, você vai ver que com a gente o custo-benefício envolvido disso, tá? Ele é muito melhor fazer com um parceiro como nós, fazer com a gente, fazer com a SolidCopy. Por quê? Porque depois que você tiver todo o trabalho de construir o teu sistema para gerar o teu arquivo de SPED, você vai descobrir que além desse trabalho tem todo um ajuste de informações fiscais que precisa ser feito, que você não estava contemplando no teu projeto original, e que esse ajuste, na verdade, é o principal motivo do teu trabalho, deveria ser o principal motivo do teu trabalho, e você vai descobrir isso tardiamente. Tá? Então, a velocidade do nosso trabalho é justamente te proporcionar que, ao invés de você investir tempo construindo o programa, você já vai investir tempo ajustando os dados e ajustando a forma com que o seu RP trabalha para prestar as informações do SPED de contribuições. E aí a gente apura essas informações e presta elas com grande facilidade. Ok? Risco fiscal na prestação das informações, que é justamente o que eu vou informar para vocês agora. Uma coisa é você pegar o teu arquivo de SPED de contribuições e passar no PVA, que é o Programa Validador de Arquivo, e ele validar. Isso não está falando que você está com todas as suas transações corretas. Isso está falando que o formato dos dados que você entregou ao fisco está correto. Disso, até você não estar causando um risco fiscal, uma exposição fiscal grande para a tua empresa, é muito grande. Tá? Nós possuímos um trabalho, uma prestação de serviço que ela parte do seguinte ponto. Antes de enviar o teu arquivo para o fisco, nós processamos o teu arquivo, tá? Nós processamos o teu arquivo numa base de inteligência nossa, que proporciona avaliar todo o risco fiscal que você tem nessa prestação de informação. Ok? Essa base é uma base de inteligência IOB. A IOB todo mundo conhece o IOB Informativos, mas tem também IOB Soluções. Então o nosso sistema se comunica com o IOB Soluções, validamos todas as informações, formamos um relatório de exposição fiscal, te dizendo quais são os principais riscos, ou riscos medidos, né, ou riscos aceitáveis da prestação da tua informação fiscal, para você tomar a decisão, paro e reavalio minhas informações, ou presto as informações desse jeito mesmo para o fisco. Então, ou seja, esse é um trabalho muito importante em função da redução do risco fiscal que as empresas estão necessitando. Okay? E que a gente está totalmente acompanhando isso. Tá? Vocês, no nosso canal do YouTube, muito em breve vocês vão ver a apresentação de uma atividade nossa que é o Solid Accounting. O que é o Solid Accounting? Ele é uma prestação de serviços se utilizando de uma base de tecnologia para demonstrar para a empresa duas ou três coisas importantes. Então, qual é o seu risco fiscal, primeiro, o que você tem que fazer para reduzir o seu risco fiscal e dar uma análise tributária da empresa para entender como você está saudável ou não na computação dos seus impostos e como você poderia utilizar esses impostos a seu favor e não contra você
inclusive no resgate de impostos, ok? Isso é um trabalho que a gente faz e a gente vai fazer uma apresentação específica sobre isso, ok? Vamos lá então. Então, basicamente, eu quis falar sobre isso, porque senão a gente fica mastigando o bit, né? A gente fica falando só sobre tecnologia e não atribui. Então, basicamente, os nossos sistemas, eles trabalham da seguinte forma. Você tem entrada de informações a partir de livro fiscal, meu ou de terceiros, através de banco de dados, meu ou de terceiros, e digitação de dados, que também é possível. Que tem algo, por exemplo, a minha nota fiscal de importação, eu não faço dentro do meu RP, não tem importância. Traz para dentro do sistema todas as informações que estão no RP e as que não estão você pode digitar dentro do sistema. Normalmente você vai pegar essas informações e processar, verificar dados obrigatórios, verificar campos, formato de dados, preparar para passar no PVA. Normalmente você transmitiria isso para o PVA, para o Programa Validador de Arquivo, ok? E o outro caminho que a gente sugere é, ao invés de passar para o PVA, passar primeiro para o nosso sistema validar isso via IOB, e aí então, munido dessas informações, munido de uma maior segurança, ou já ajustadas as informações, e aí somente então transmitir essas informações para o fisco. Ok? Isso é uma questão bem. Esse é um assunto que só ele demora 1 hora para a gente apresentar. Tá? Então a gente vai fazer uma apresentação específica sobre isso. Ok? O Yob Mitrios, ele é um cara muito bacana e ele é uma inteligência absurdamente grande, conhecedora das mudanças fiscais no mercado. E ele valida os arquivos de acordo com regras atualizadas, de forma automática. Né? Então, você, ao invés de... imagina assim, é uma equipe inteira IOB atualizando uma inteligência de sistemas com as mudanças tributárias que são constantes e diárias no Brasil. Né? Verifica, aponta inconsistência de dados e permite você corrigir na origem. Isso que é o bacana, é a oportunidade que empresas de maior complexidade ou empresas de grandes transações precisam muito dela. Ok? E analisa a escrituração digital como um todo. E aí o resultado disso é que você diminui a tua exposição fiscal, passa a antever os problemas que você pode ter, corrige as suas transações fiscais na origem, tá? E aí passa a não errar de novo. Tá? Você ganha velocidade e deixa de ter repetência no teu erro de transação fiscal. Okay? Então, basicamente é o seguinte, soluções da Solid Corp, você tem toda uma questão ali da entrada de dados via banco de dados, integração RP ou digitação, validações realizadas por auditoria e consultorias eletrônicas aí com o Solid Accounting, tá? Que permitem então a tua empresa passar a prestar informações ao fisco com uma viabilidade, com uma velocidade grande, mas nem por isso velocidade em detrimento da qualidade. Muito pelo contrário, você passa a transmitir para o fisco informações muito importantes e validadas, tanto na sua qualidade quanto permitir que isso seja feito com uma velocidade muito grande. Ok? Algumas informações adicionais, deixa eu já responder uma coisa. André falou dessa apresentação, se a gente vai passar esse PowerPoint. Olha só, André, esse PowerPoint aqui, eu não vou transmitir, mas por que eu não vou passar para vocês? Porque eu vou disponibilizar o vídeo da apresentação. Tá? Então, provavelmente eu vou pegar esse vídeo e quebrar ele em 2 ou 3 pedaços e vou passar isso numa dessas newsletters que a gente vem passando para vocês. Eu vou colocar lá uma newsletter só para os vídeos e vou passar os links de todos eles lá. Tá? Rita, com certeza é possível. Tá? A gente tem uma política de canais muito boa, tá? Onde os parceiros eles tem a questão da revenda e tem a questão do trabalho conjunto. Então, pode deixar, eu vou fazer contato contigo, tá? Eu gostaria que você fizesse o seguinte, eu vou te passar um e-mail, com o meu e-mail, você passa o seu telefone e a gente se fala legal sobre isso, ok? Sobre uma política de canais que a gente tem bem bacana aí, para a gente parceirar na venda dessa solução, ou seja, no trabalho conjunto também na parte técnica, ok? Então, ou seja, quando a gente fala de tudo isso, a gente está falando aqui de controle de informações que está vindo muito para dentro da empresa,
A gente entende que contabilidade, nós somos parceiros de muitas contabilidades, mas a gente percebe que a contabilidade que não está se graduando a ser um parceiro tributário do cliente, ela vai passar por dificuldades. Então, o nosso trabalho é auxiliar, inclusive, as contabilidades, para que elas possam prestar informações para o seu cliente com mais qualidade. E para o cliente, controle das informações, clareza dos resultados, sinergia, exatamente, né? Clareza nos resultados, porque muitas vezes primeiro que você demora para ter os resultados, e quando os resultados chegam, quando as informações chegam, você não tem forma de conferir, de validar, de dar um contraponto às suas informações. Isso é muito ruim na área fiscal, né? Redução da exposição ao fisco, acho que esse é o nosso sobrenome, né? E uma facilidade para cumprir a obrigação. Veja, ela é obrigação. A gente tem uma relação muito ruim com a palavra obrigação, né? A gente acha que tudo que é obrigação tem que ser muito chato, tudo que é obrigação tem que custar demais, tudo que é obrigação tem que ser difícil de fazer. E nem sempre é assim. É uma obrigatoriedade por parte do governo? Mas parcerar com a Solid Corp tem se demonstrado para os clientes uma forma muito bacana de atender essas obrigações por conta da flexibilidade de negócio que a gente tem, flexibilidade de sistemas, de atendimento dessas informações, de transação dessas informações, ok? Então tem sido aí uma coisa bem bacana, os clientes têm dado um feedback muito bom para a gente. Bom, vamos lá, agora oficialmente as perguntas, né? A gente foi respondendo alguns questionamentos ao longo da apresentação, né? Mas, André, obrigado muito, André, pela tua participação. Estou vendo que você é muito ativa aí com a gente, né? Se ficar alguma dúvida, por favor, nos falem. Com relação ao SPED de contribuições, em geral, a gente tem essa questão. Uma coisa importante, eu percebo que nossa audiência ainda continua grande, eu gostaria de perguntar a todos, é se assim, as informações valeram as informações, ou a gente falou coisas legais para vocês, ou não teve novidade, ou era isso que vocês estavam esperando, gostaram de saber mais de produto, nos deem esse feedback aí também que é importante, tá? Para a gente sempre melhorar as nossas apresentações, ok? Para a gente sempre atender vocês aí com uma maior presteza. Eu tenho um e-mail de todos os senhores, eu vou passar um e-mail específico para vocês. Tá? Eu gostaria de entender aí é inevitável, né, comercialmente, como é que a gente pode ver essa possibilidade de interagir comercialmente com cada um de vocês, ok? Saber como as nossas soluções podem ajudar, como os nossos projetos que podem ajudar vocês, né? Obrigado, Veluma, muito obrigado aí pelo feedback, tá? Uma palestra como essa a gente não consegue ir ao nível ao detalhe do campo, né? Mas então a gente sempre faz essas apresentações com relação aos principais esclarecimentos às práticas, né? Às práticas e aos tempos e às preocupações. Né, porque a gente entende que, por exemplo, ir no detalhe de campo, no detalhe do formato de dado, aí é realmente um curso mais extenso, né, para ser ministrado. Ok? Importante, a próxima web meeting que nós vamos fazer, nós vamos falar de soluções de RP para empresas de pequeno porte. Tá? Então nós vamos falar do seguinte, qual é a importância de você ter um RP ajustadinho, bacana, que te cumpra com funcionalidades muito rápido, eficiente e que tenha tanto que possa ser tocado por uma empresa de pequeno porte, que caiba num bolso de uma empresa de pequeno porte. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, porque a gente vê às vezes que existem ferramentas pequenas, mas que não atendem um mínimo que a empresa pequena precisa. Então não adianta só ser barato, não adianta só ser fácil de implantar. Ele tem que ter um mínimo de várias coisas que são da realidade das empresas de pequeno porte, ok? Então esse vai ser nosso próximo web meeting. Como nós estamos aí, se a gente marcar daqui um mês, vai ser entre Natal e Ano Novo, né? Então eu só vou entender se vale a pena a gente marcar ainda no mês de dezembro ou se a gente vai passar isso para janeiro, tá? Claro, vamos fazer isso. Tá aqui a princípio, tá? contato@solidcorp.com.br é o nosso e-mail, tá? Fique à vontade de passar e-mail, endereço esse e-mail, tá aí o nosso telefone também, ok?
fica à vontade de nos perguntar. De qualquer forma, o que eu vou fazer? Eu vou tomar liberdade, como você, para se cadastrar nesse web meeting, você coloca lá seu nome e seu e-mail. Eu vou tomar liberdade de passar um e-mail para você, tá? Para a gente já ter esse vínculo aí de contato, esse vínculo de informações. E aí fique à vontade a perguntar o que você quiser, a gente, na medida do possível, aí transmite informações ou abre uma pauta de trabalho mais aprofundada se for necessário. Ok? Muito obrigado mesmo. Um abraço a todos, até a próxima. Espero aí que tenhamos a participação dos senhores no nossa próxima apresentação. Ok? Estou aí à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Até mais. Boa tarde.